Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Na alegria do Espírito Santo, mais uma vez me encontro aqui pelas redes sociais para podermos vivenciar o Evangelho do dia. E eu te convido já a tomar a espada do Espírito, como diz São Paulo escrevendo sua carta à comunidade de Éfeso. Versículo 17 do capítulo 6, São Paulo vem dizer: tomai em mãos a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Como combatente, agora eu te convido a tomar em punhos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, o versículo do 27 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos voltaram outra vez a Jerusalém e, andando Jesus pelo templo, acercaram-se dele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões. E perguntaram-lhe: com que direito fazes isso? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e vos direi com que direito faço essas coisas. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Perguntou Jesus. Respondei-me. E discorriam lá consigo: se dissermos do céu, ele dirá: por que razão, pois não crestes nele? E se, ao contrário, dissermos dos homens, tememos o povo. Com efeito, tinham medo do povo, porque todos julgavam ser João um profeta. Responderam a Jesus: não o sabemos. Jesus então respondeu: eu tampouco vos direi com que direito faço essas coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que todos nós, ao sermos levados, ainda criancinhas, na pia batismal ou recém-nascidos, nós recebemos naquele momento a unção do Espírito Santo. Naquele momento nós nos tornamos membros de Cristo, membros da Igreja de Cristo, e foi-nos dado o chamado mônus do sacerdócio batismal, ou seja, a unção e a autoridade de podermos levar a palavra de Deus com a autoridade desse batismo. Então eu e você, nós fazemos parte desses que Jesus disse: ide e evangelizai. A missão da igreja é nossa missão, até porque nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E eu e você devemos levar esta palavra e levá-la com autoridade. A gente viu no episódio de ontem que Jesus vai àquela figueira esperando fruto, pois ela aparentava tê-lo. A gente se depara com Jesus entrando no templo, expulsando aqueles que fizeram ali do lugar de oração um covil de ladrões, uma casa de comércio. A gente viu tudo isso e hoje aqui as autoridades o cercam. Os príncipes dos sacerdotes, os anciões e os escribas o cercam Jesus e vêm interrogar dele: que autoridade tu tens para fazer isso? Então aqueles homens se sentiram ofendidos,
Porque chega ali Jesus, quem é Jesus? Jesus de Nazaré, um simples homem, não tinha passado pela a escola dos escribas. E agora chega aquele homem, Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, José carpinteiro, Maria uma simples dona de casa. E agora aquele Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, homem simples, filho de pai simples, agora está ali doutrinando, ensinando no templo, expulsando, fazendo e com autoridade. As autoridades ali encostam nele, os sumos sacerdotes, os anciões, os escribas, e indaga dele qual autoridade tu tens para fazer isso. Ora, aquele simples Jesus, que não tinha passado pelas escolas dos escribas, os escribas que eram especializados na lei de Moisés, agora eles interrogavam: nos apresente a tua carta de autoridade. E Jesus vai e diz, percebendo a malícia, Jesus entra no jogo, mas no jogo defensivo. Eles vêm no jogo ofensivo, Jesus entra no jogo defensivo. Vou também vos fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, eu responderei a vocês. O batismo de João vinha dos homens ou de Deus? E aí eles começam ali a conversar entre eles e dizem: se dissermos de Deus, ele vai perguntar por que não crestes nele, já que vocês se dizem ser os representantes de Deus aqui na terra. E se dissermos os homens, vejo a multidão que o cerca, e esta multidão tinha João como um grande profeta. E aí eles podem se revoltar contra nós. E aí eles deram uma de despercebido, nem assim? A malícia, essas pessoas maliciosas, elas se aproximam muitas vezes de nós com perguntas, e quando nós colocamos outra pergunta, elas se dão uma de despercebida, que não sabe de nada, mas no entanto a malícia no coração, o veneno do inferno no coração, porque aqueles homens estavam com o veneno do diabo. O veneno no coração, o veneno da inveja, o veneno de que eles pensavam: se este homem continuar, nós vamos perder nossa autoridade. Ou em outras palavras, nós vamos perder nosso prestígio, nosso lugar, nossa cadeira, nossa fama, nossa regalia. Porque eles tinham regalias com as autoridades civis. Embora autoridades religiosas, mas eles tinham, por essa autoridade religiosa, eles tinham benefícios das autoridades civis, do Império Romano. Controla o povo e vocês recebem aqui as recompensas que o Império pode dar. Ou seja, manipula o povo, deixa o povo aqui nessa redoma e nós concederemos regalias. Era assim o tratado dos sumos sacerdotes, dos escribas, dos anciões com as autoridades civis. Os anciões eram homens, como a própria palavra de anciões de experiência, e que ocupavam lugar no sinédrio. Em certas comunidades, os anciões, eles eram como juízes que tomavam de conta. Então havia um controle social através da religiosidade da época, para que o povo não se revoltasse, para que o povo se acomodasse oprimido, pisoteado, escravizado pelo regime da época, pelo sistema da época. E a igreja da época, os sumos sacerdotes, os entendidos na palavra e os anciões faziam com que isso permanecesse em ordem. E aí chega Jesus de Nazaré. Chega Jesus de Nazaré agora colocando risco nesse sistema corruptor, de adultério à palavra de Deus, de falta de amor ao próximo. Esses homens não tinham misericórdia no coração.
Esses homens, embora conhecedores da lei, eles não viviam esta lei, mas eles usavam dessa lei a seu bel prazer, ao seu favor. A gente pode ver lá no livro de Daniel, capítulo 13, onde relata a história de Susana, filha de Elcias. Diz que naquela comunidade foram enviados 2 anciões para tratar ali das questões da comunidade, no que dizia respeito à parte jurídica, civil e também na parte religiosa. E a gente vê aqueles homens, eles adulterarem a palavra de Deus, adulterarem os ensinamentos da lei, da qual eles se diziam os doutores, os intérpretes, onde eles tentam ali matar uma pessoa inocente porque não quis conceder no seu pecado, ou seja, 2 homens, anciões da lei, que é desses mesmo aqui que foram até Jesus, dando uma de todos direito, dando uma de todo santo. Eles praticavam essas práticas pecaminosas. E aí você pode, é uma leitura muito comprida, você pode ver Daniel 13 e leia a história de Susana, Daniel 13, e você vai ver que 2 anciões, exercendo este serviço em uma comunidade, se apaixonaram por Susana, filha de Elcias, esposa de Joaquim. Como ela não quis cometer nenhum pecado, eles disseram: ou você se entrega a nós, ou nós vamos denunciá-la que você traiu seu esposo, e aí nós vamos inventar mentira mais grande, e nós somos a autoridade, e você será condenada pela lei da qual nós estamos aqui para aplicá-la, que é a lei de Moisés, e você será apedrejada em praça pública, se nós te acusar de adultério. Então é melhor você ceder. E ela disse: não pecarei contra o meu Deus. E aí toda a história você vai ler e você vai ver o que sucedeu, o final dessa história. Deus vem em socorro do inocente, Deus vem em socorro dos seus inocentes, e nesse caso é Susana. Então, para poder aqui trazer o caráter desses homens, era um desses, aqui de Daniel 13, que estava lá em torno, perguntando com que autoridade tu faz isso. Agora, eu pergunto, o que era que Jesus estava fazendo, gente? Jesus chega lá no templo, vê toda a bagunça na casa de Deus. Vamos fazer uma comparação para que a gente possa entender melhor. Chega o sacerdote na igreja, ele vai lá, quando ele entra, aí dentro da igreja, ali do templo, tá mesa de jogo, de cambista, tá ali gente vendendo dentro da igreja, aquela maior baderna, zoada. O que é que o sacerdote vai fazer? Um sacerdote que tem zelo, um sacerdote que tem amor, ele vai chegar ali, o que é isso? A casa de oração virou casa de comércio, e ele vai colocar todo mundo para fora dali. Ele vai colocar. Até porque seria um absurdo isso acontecer, Isso não vai acontecer, seria um absurdo. Então Jesus se deparou, meu irmão, minha irmã, com essa realidade, mas para os sacerdotes era normal, estava tudo bem. Estava tudo bem, por quê? Porque eles estavam de sintonia com o império, eles estavam de sintonia com as autoridades civis, e isso era vontade das autoridades civis, que aquele lugar fosse cedido para essa prática. Mas Jesus chega lá, ele não quer saber, está entendendo? De acordo com a autoridade civis. A casa do meu pai é casa de oração, e ponto final. A casa do meu pai é casa de oração e ponto final. Então, eles estavam insatisfeitos com o Senhor por conta disso. Por isso foram ali perguntar com que autoridade Jesus fazia aquilo. A autoridade do céu, a autoridade do zelo, a autoridade do amor, a autoridade da vivência, a autoridade de querer que a vontade de Deus ela aconteça. Essa é a autoridade. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa autoridade como profeta, como pregador, como missionário, consiste não naquilo que eu prego, não naquilo que eu digo, mas naquilo que eu vivo. Consiste no meu zelo, está entendendo? Nas minhas atitudes para com as coisas de Deus, se eu tenho zelo, se a minha vida é um zelo para com as coisas de Deus, se eu tenho um amor às coisas de Deus, se eu tenho uma vivência espiritual. Jesus chegou ali com o seu zelo espiritual. Aqui é casa de oração. Eu tenho que ter zelo.
Eu tenho que ter zelo pelo templo de pedra. Eu tenho que ter zelo pela casa de oração, ali onde o povo de Deus vai congregar para se unirem na oração, na presença de Deus. E muito mais zelo eu tenho que ter pela casa de Deus, que sou eu. Eu sou templo vivo, você é templo vivo do Espírito Santo. E nós não podemos relaxar o nosso zelo. Nós devemos ter zelo. Expulsar tudo aquilo que quer tirar o verdadeiro sentido de nossa vida, que é a oração. Nós somos um ser que dependemos da oração. Devemos colocar isso na nossa cabeça. A nossa vida, o nosso ser depende de uma vida de oração. Não tem como ter uma comunhão perfeita com o céu sem uma vida de oração. Não tem como, gente. E isso Jesus quis passar naquele momento. Aqui é casa de oração, gente. Não é um covil de ladrões. Há lugares para vocês fazer isso. Há lugares para vocês vender vossas coisas. Mas aqui não. Aqui é casa de oração. A casa do meu Pai é casa de oração. Foi isso que Jesus, Ele quis dizer. E perguntaram: com que direito fazes isso? Quem te deu autoridade para fazer isso? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Ora, quem deu autoridade a Cristo é uma pessoa que eles não conhecem. E aí onde está? Doutores da lei, sumos sacerdotes, príncipes dos sacerdotes, ou seja, os principais dos sacerdotes, né? Aqueles que estavam na fileira de frente, os escribas, os intérpretes, os estudiosos, os especialistas na lei. Eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem Deus. E Jesus diz, aqui no versículo 28, quando eles perguntam: com que direito fazes isso? Quem te deu a autoridade para fazer essas coisas? Quem te deu? Então aqui esses doutores, esses sábios e entendidos perguntam a Jesus: com que direito fazes isso? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Deus, qual eles se ufanam, qual eles se intitulam conhecedores de Deus, não conhecem Deus, porque Jesus faz tudo aquilo com a autoridade do céu, com o veredito do céu, com o beneplácito do céu, com a licença de Deus, com a vontade de Deus, o aplauso de Deus, o consentimento de Deus. É o Filho de Deus. Essa autoridade vem de Deus. A autoridade que Deus deu ao Filho. Mas eles não conhecem Deus. Por quê, gente? Porque era só uma caricatura de uma vivência. Era só uma camuflagem de serem homens piedosos, homens da lei de Deus, homens preocupados com o reino de Deus, preocupados com o povo, preocupados com isso, com aquilo. Era só uma camuflagem, mentira. Mentira. Não aprofundavam, não entendiam as coisas do Espírito, não entendiam o que era oração, vida de oração, eles não entendiam isso. Eles estavam preocupados em manter sua postura, em manter sua posição, em manter seu domínio do povo, em manter o povo escravizado aqui, no nosso conceito, no nosso pensamento, nos nossos preceitos humanos, somente. Mas não em levar o povo a ter um encontro com Deus, a uma experiência de Deus. E aí Jesus faz aquela pergunta: me responda de quem vem o batismo de João, do zombo de Deus? E aí eles se calam, porque eles dizem, né, consigo mesmo: se dissermos de Deus, ele vai nos cobrar, porque não acreditamos. Se dissermos dos homens, vamos ser apedrejados e vamos perder aquilo que nós mais apreciamos, né, que era a popularidade. O que eles mais apreciavam, aqueles homens, era a popularidade com o povo. Então eles queriam estar de bem com o povo,
ainda que estivesse de mal com Deus. Então nós faz tudo errado, escondido, nós faz nossas falcatruas, nossas mentiras, contanto que o povo não veja. Se Deus vê, não tem nada. Não importa. Agora, se o povo vê, o negócio deles era com o povo. Porque o povo, como diz, ainda hoje, o poder emana do povo, então o poder deles emanava do povo. Então, enquanto eles estivessem no domínio do povo, eles estavam com as regalias que o império concedia a eles. Então, compromisso com Deus, compromisso com a palavra, nenhuma. Nenhum compromisso. E como eles não responderam à pergunta de Jesus, Jesus responde: eu tampouco vos direi com que direito faço essas coisas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, buscar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Não ficarmos na margem, mas adentrarmos para experienciarmos as maravilhas do aprofundar-se no oceano de Deus. Eu e você somos chamados por uma vida de oração, e isso a igreja nos ensina, e isso o catecismo da igreja nos ensina, e isso todos os santos nos ensina, que sem uma vida de oração não chegaremos a lugar nenhum. E isso o próprio Cristo nos ensina. O ministério do Cristo, muitas e muitas vezes, Jesus se retirou para estar no monte em oração. Então, como esses doutores da lei, aqueles se aprofundaram somente nos rolos, nos pergaminhos, no estudo, exagerado da coisa, e ficaram homens artificiais, homens intelectuais, a tal ponto de não entender nada do Espírito. Conhecia na teoria. Eles conheciam demais as coisas de Deus na teoria, no estudo, mas na vivência, zero. Eles não viviam e nem queriam viver. Não estavam preocupados, até porque os interesses de Deus contradiziam com os interesses dele. Deus mandava ser misericordioso, eles eram impiedosos. Não tinham piedade. Deus mandava amar o seu inimigo, eles queriam matar o inimigo. Deus mandava orar pelos que os perseguem, eles queriam acabar com aqueles que os perseguem. Então, eles não queriam aceitar esta vontade do Pai, aceitar essa vontade do Pai que é revelada no Cristo. Jesus veio revelar a vontade do Pai. Por isso que essa vontade do Pai, uma vez revelada no Cristo, essas autoridades disseram: agora nós seremos desmascarados. Agora a nossa máscara vai cair, nós vamos perder aquilo que nós mais apreciamos, que é o povo, que é a popularidade diante do povo. A popularidade diante do povo, é isso que nos é mais precioso. Então, se o povo está nos aplaudindo, está tudo bem, embora Deus nos reprove. Era essa a mentalidade desses homens, infelizmente. Infelizmente era isso. É tanto que Jesus diz: vós sois túmulos caiados. O que quer dizer um túmulo caiado? Túmulo caiado, você chega do cemitério e vê lá o túmulo caiado. Hoje nem caiado é, aquele mármore bonito. Então, por fora todo bonito, mas por dentro, o que é que tem ali dentro? Podridão, mau cheiro, não é isso? Então é isso que Jesus quis dizer deles. Amém? Então que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos cada vez mais nos interiorizar, nos aprofundar na grande misericórdia, no grande amor de Deus, pela vida da oração. Eu e você somos chamados por Jesus a subir sempre o monte e nos colocar na presença de Deus para que possamos entender e, mais do que entender, termos dele a graça de viver a sua vontade. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.